Boa noite, eu sou o acadêmico Ryan Jones e vou falar um pouco da audiência do artigo 334 do novo Código de Processo Civil, audiência de conciliação ou de mediação, que ela representa o intuito de instrumentalizar a disposição da norma fundamental que é prevista no artigo 3º, parágrafo 2º e 3º do Código de Processo Civil, onde diz que determina, na verdade, o comprometimento do Estado em promover, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. E um dos princípios norteadores da aplicação do novo Código de Processo Civil corresponde justamente ao dever e incentivo para que a prática de conciliação e mediação por parte dos juízes, dos advogados, dos defensores públicos propriamente do Ministério Público. Inclusive no decorrer, no curso do processo judicial. Isso significa o quê? Que basicamente todos os sujeitos do processo eles devem estar atentos e empenhados para buscar essa resolução consensual, é, viabilizar nessas condições para a solução desse conflito. Quanto ao procedimento, determina a legislação processual civil em seu artigo 334 que a petição, se a petição inicial ela atender todos os requisitos essenciais e não for caso de improcedência de liminar do pedido, no artigo 332, o juiz ele designará a audiência de conciliação com, com antecedência mínima de 30 dias, devendo ser citado o réu pelo menos 20 dias, com pelo menos 20 dias de antecedência. E a intimação do autor para a audiência ela deve ser feita através do seu advogado, no caso das varas cíveis. A não ocorrência dessa audiência ela deve ser exceção, nas hipóteses do parágrafo 4º do artigo 334, onde ela deve ser interpretada de forma conciliar com o artigo 166, caput do Código de Processo Civil também, no que diz respeito, sobretudo, à autonomia da vontade das partes. O que é esse artigo, esse parágrafo 4º do artigo 334? Ele diz que a audiência ela não será realizada no inciso primeiro se as partes manifestarem expressamente o desinteresse na composição consensual e no inciso segundo quando não se admitir autocomposição, ou seja, deve haver a manifestação expressa no processo para que não haja audiência de conciliação. No caso de litisconsórcio, apenas não haverá realização da audiência se todos, no polo ativo ou passivo, se opuserem à realização, o que diz no parágrafo 6º do artigo 334. E o prazo da defesa tem como inicial autônomo para cada um deles, que é o parágrafo 1º do artigo 335. As partes, na audiência de conciliação, as partes devem estar acompanhadas dos seus advogados ou defensores públicos, segundo o parágrafo 9º do artigo 334. Porém, não se pode interpretar que o referido dispositivo no sentido de que a ausência do advogado ela impede o ato. Não é isso, a doutrina no sentido contrário. Segundo autoriza a doutrina, não há incompatibilidade alguma entre a causa de existir a participação do Ministério Público e ainda assim comportar a audiência de conciliação ou de mediação. Pode haver a constituição de representante por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir, o que diz o parágrafo 10º do artigo 334. E é importante referir que não se admite utilização da procuração genérica com poderes para negociar. O documento ele deverá fazer referência expressa ao processo em que poderá ser realizada a negociação. Havendo autocomposição, será reduzida a termo e homologada por sentença. Parágrafo 11 do artigo 334.
constituído o título executivo judicial e podendo ser cobrado em procedimento executivo. A pauta das audiências de conciliação ou de mediação deverá ser organizada de modo a respeitar o intervalo mínimo de 20 minutos entre o início de uma e o início da seguinte.